Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui dessa semana. Hoje é quarta-feira, eu sou o professor Márcio Jean e estaremos hoje com mais um assunto de matemática. Aqui na tela vocês já estão vendo exatamente o resultado do nosso desafio dessa semana, tá certo? Quero aqui parabenizar todos os alunos que tiveram participações e um parabéns especial a esses 20 alunos aqui que acertaram o desafio dessa semana. Quero também aqui aproveitar para agradecer a todos os alunos de todas as escolas que participaram essa semana. Quero agradecer a todos os professores das diversas escolas que incentivaram seus alunos a participarem do desafio e estarem participando conosco aqui na TV. Já avisei para vocês que nessa semana não tem desafio, mas na semana que vem a gente já retorna com eles, tudo bem? Nessa semana, aliás, hoje a gente está trabalhando com os números racionais. E na aula de hoje o assunto é mais uma vez muito fácil, que é a localização de um número com vírgula na reta numérica. Eu vou passar para vocês um vídeo e na sequência a gente volta com as nossas atividades. Tudo bem? Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo. Nesse momento nós iremos aprender a respeito da localização de números decimais na nossa reta numérica. Tudo bem? Vamos lá. Antes, vamos entender, relembrar os conceitos a respeito de números decimais. São números caracterizados pela presença de quê? De vírgula, né? Não podemos esquecer. Por exemplo, olha só. 0,12, 1,45, 1,1. É bom lembrar, que essa escrita numérica, ela também tem sua leitura, tá certo? Como é que eu faço a leitura desses números aqui? A gente já viu em aulas anteriores. Olha só, o primeiro que tem 0,12 eu lerei 12 centésimos, o outro 1 inteiro e 45 centésimos e também 1 inteiro e 1 décimo. Sempre tem a parte inteira e a parte decimal na hora de fazer a leitura. Repito mais uma vez, conforme o que a gente aprendeu nas aulas anteriores. Devemos lembrar também que todo número decimal é formado por duas partes, como eu acabei de falar, A parte inteira, que fica à esquerda da vírgula, é o que vem primeiro, Se você observar aqui nesses números que eu acabei de escrever, olha só, o 0,12 antes da vírgula, que número que eu tenho, o zero, Então aqui no caso seria a parte inteira. Mas como é um zero, isso quer dizer o quê? Que não tem a parte inteira. E qual seria a parte decimal? É a que fica à direita da vírgula, no caso o 12. O 12, portanto, é representado pela parte decimal. Assim como, por exemplo, 1,45. O 1 é a parte inteira, Ou seja, é a minha unidade. E o 45, no caso, é a minha parte decimal, tá certo? O 1,1. O 1 é a minha parte inteira. E o outro 1 que vem depois da vírgula, no caso, é a minha parte decimal. Tudo bem? Vamos então para a próxima etapa, que é o nosso interesse dessa aula de hoje. Como localizar números decimais da reta numérica. Se olharmos na régua, entre os valores inteiros, veremos alguns valores intermediários. Observe só. Olha só que a representação de uma régua, de 0 a 10, na qual esses números seriam os inteiros. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, aqui no caso são os números naturais, e também no caso, como já estamos no 7º ano, são chamados também de números o quê? Números inteiros, O 0, 1, 2 até o 10 aqui no caso, já que essa régua vai até o 10. Aqui no caso são os meus números inteiros, as minhas unidades. Imaginem só, entre os números 0 e 1, existem valores que representam números o quê? Decimais, tá certo? Então, por exemplo, olha só, se entre o 0 e o 1, você pode observar esses tracinhos menores, bem pequenininho, um próximo do outro, eles representam os números decimais, representando, portanto, o 0,1, 0,2, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 e também quem? O 0,9. Quando chegar no 0,9, que está aqui bem próximo do 1, aqui no caso 0,9, aqui eu já vou ter o meu inteiro, tá certo?
e aí eu começo novamente a minha contagem. Eu quero a partir do 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Aqui seria nesse ponto aqui, ó, nesse ponto exatamente, ó, bem no meio, seria quem? Seria o 1,5, seria 1,5. E se aproximando aqui do 2, teria a 1,9. E aí chego novamente no 2, que é o inteiro, e assim continua, tá certo? Assim por diante. Lembre que nos intervalos de um número inteiro ao outro, geralmente eu sempre tenho os números decimais, tá certo? Que são os números com vírgulas entre um número. No caso aqui são os inteiros 0, 1, 2, 3 e os outros seriam os quebrados, como a gente conhece. Vamos aqui conhecer no caso a primeira, digamos assim, se fosse um jogo de videogame, essa seria a parte mais, seria o nível 0 do nosso jogo, tá certo? Que no caso aqui é dividir ao meio as partes inteiras, que nem está aqui, ó. Observe a reta numérica abaixo e identifique os números decimais que estão faltando. Aqui no caso dessas setinhas azuis que estão aqui, né? Você vai lembrar aqui que nós temos os inteiros 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tudo bem? Então o que eu quero que vocês observem e analisem aqui? Aonde tem essas setas azuis, nós vamos colocar os decimais que estão faltando, tá certo? Que número você acha que deveria ser colocado entre o 0 e 1, entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3, tá certo? Que número que eu deveria colocar? Devemos lembrar que nesse intervalo de 0 até o tracinho aqui, ó, eu tenho uma leitura, né? 0,1, 0,2 e assim até chegar nessa primeira seta azul. Qual seria o nosso primeiro número aqui? Quem que está entre o 0 e 1 bem no centro? O 0,5, tá certo? Porque se vocês lembram, nessa primeira seta, lá contando do início, teria 0,1, 0,2 até chegar na metade. Entre 0 e o número 1, quem fica bem na metade, no caso, seria o 0,5, representando a metade. Já na próxima seta, entre 1 e o 2, qual seria exatamente o número que fica bem no meio? No caso, a gente vai entender que cada parte dessa aqui representa meio, então 1 mais meio seria que número? Seria no caso 1,5, tá certo? Aqui também podemos chamar de 1,5. Já na terceira seta, qual é o número que fica bem no centro entre 2 e 3? Óbvio que é o 2,5. Depois, continuando, seguindo essa mesma linha de raciocínio, teríamos o 3,5 aqui, que fica entre o 3 e o 4. Entre o 4 e o 5, teria o 4,5. Entre o 5 e o 6, teríamos o 5,5. E também entre o 6 e o 7, teríamos o 6,5. É como que se eu tivesse pego a nossa reta numérica e dividido em pedaços de meio, tá certo? Aqui a nossa reta ela vai de meio em meio, vai sempre aumentando, no caso, de meio e meio, tá certo? Então é bom o aluno ter essa noção. Vamos agora para mais uma fase. Olha só, agora eu tenho aqui, olha só, a minha reta ela vai do 4 ao 5, né? E aqui tá bem no meio, 4,5. E eu fiz como que se eu tivesse ampliado, né? Lembra? Lá no outro dia, 4 a 5, eu coloquei o 4,5 no meio. Resolvi ampliar para quebrar em pedaços menores. Olha só onde estão essas setas azuis. Que números eu devo colocar nessas setas azuis que estão aqui? O nosso desafio nesse nível 2 aqui do nosso jogo seria esse. Então, obviamente, você vai perceber que seria 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, chegaria no 4,5. E se você continuasse e percebeu que vai aumentando de 0,1 em 0,1, seria quem mais? 4,6, 4,7... depois 4,8, 4,9 e chegaria em quem? Chegaria no 5. Então, nesse caso aqui, pessoal, o que eu quero mostrar para vocês nessa nova situação? Vocês vão perceber que aqui a gente está colocando os décimos. Lembra da outra aula que a gente teve? O que seria um décimo, o que seria o centésimo, o que seria o milésimo? Então, nessa parte seria os décimos, tá certo? Agora, olha só uma outra situação aqui. Tem o número 0 e lá no final tem o número 8. E aqui tem uns pontos, umas setas azuis, 3 delas, que eu deveria tentar descobrir que números eu deveria colocar aqui. Então, vamos lá.
1, 2, 3, bora ver se dá certo. 4, 5, 6, 7, 8 e 9 aqui no final, tá certo? Então já deu para perceber que aqui vai aumentando de 1 em 1, tá certo? E aí qual é o desafio nosso? Saber que números estão representados por essas setas. Você vai observar aqui que entre o 2 e o 3 a primeira seta está bem na metade, portanto será quem? 2,5. Estamos exercitando aqui no caso os números inteiros e também os que vai de meio e meio. Entre o 5 e o 6 você vai perceber que dá para colocar o 5,5, e lá depois do 9, que número que eu posso colocar? O 9,5, tá certo? O 9,5. Então vocês devem estar preparados para esse tipo de situação também, pessoal. Bem, acabamos de ver no outro exemplo a representação dos décimos, e agora eu vou convidar vocês a perceber a representação de quem? Dos centésimos. Olha só a situação que eu vou trazer para vocês aqui. Que número representa o ponto marcado na linha numerada? Onde tem esse ponto de interrogação. Vamos ver quanto que ele representa. Partimos aqui de um decimal, 1,5, e aqui no final tem 1,7. Aqui no meio tem 1,6. Então estamos quebrando mais ainda a nossa reta numérica para tamanhos menores. De 1,5 para 1,6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, do 1,5 para 1,6 eu quebrei em 10 partes iguais. Então, temos um décimo, que é a distância de 1,5 até 1,6. E cada espaço desse, portanto, representa quem? Um décimo de um décimo, que no caso é um centésimo, pessoal. Tá certo? Então, de 1,5 para 1,6... o total é de um décimo. E nós temos o que? Um décimo dividido em quantas partes? 10 partes. Portanto, essa parte representa um centésimo. Então, eu vou convidar vocês aqui para esse nível mais difícil de representação dos números decimais na reta numérica. Aqui, no caso, vamos representar os centésimos. Então, nós temos um centésimo, mais um centésimo, mais outro centésimo, mais outro centésimo, mais um, mais outro aqui. Tá certo? E chegando nesse ponto de interrogação, que é o que a gente quer, encontramos outro. Então, deu quantos? Para chegar nesse ponto marcado, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centésimos. Nós temos 7 centésimos. Então, essa distância daqui até o ponto de interrogação são 7 centésimos. Tá certo? Que eu posso representar de que forma? Eu posso representar... se eu pegar 1,5 que nós já temos, 1,5 mais 7 centésimos. Como é que eu represento? 0,07, 7 centésimos, que representa, no caso aqui, um total de 1,5 e o 7 lá do centésimo. Então dá 1,57, onde esse 1 é a parte inteira. Nós temos 5, que é a parte decimal, e nós temos o 7, que é quem? A parte centesimal, que é a nossa parte centesimal. Então, vamos ter um inteiro e 5 décimos e, por fim, 7 centésimos. Então, aqui nesse caso, pessoal, é quando a gente pega a casa dos décimos e diminui mais ainda para encontrar centésimos. Tudo bem? Vamos agora para outro exemplo, que é uma situação em que a gente vai localizar os milésimos. Vamos quebrar mais ainda. Nós vamos aqui, no caso, ver milésimos na reta numérica. E para isso nós temos aqui esse último exemplo. Qual é o valor do ponto representado na reta numérica? Ou seja, esse ponto aqui mais uma vez. Vocês devem observar aqui que o número procurado está entre 3 centésimos, 0,03. Vocês vão lembrar que na nossa aula a gente aprendeu que aqui se chama 3 centésimos, tá certo? Então, o nosso número está entre 3 centésimos e o 4 centésimos. E aí você vai contar para saber quantos espaços nós temos entre o 3 centésimos e o 10 centésimos. Se você contar, nós teremos 10 partes.
né? Se você contar, ela vai dar 10 partes, portanto, esse total aqui vai dar 0,01. Ou seja, do 0,3 para o 0,04 vai dar 1/100. E dividido em 10 partes, quer dizer que cada parte dessa aqui é 1 milésimo, representa 1 milésimo, ou seja, 0,001. E a maneira mais simples de descobrir qual é esse número que está aqui no ponto de interrogação é a gente pegar o 3 centésimos, né, 0,03, e no caso contar quantas casas, ou seja, quantos centésimos a gente vai encontrar até chegar no número pedido. Aliás, quantos milésimos? Vamos contar? 1 milésimo, 2 milésimos, 3 milésimos, 4 milésimos, 5 milésimos, 6 milésimos, 7 milésimos e por fim 8 milésimos, tá certo? Então nós começamos a contagem em 3 centésimos e temos que adicionar mais 8 milésimos para chegar ao número que queremos, tá certo? E se nós somarmos esses dois números, né, nós vamos obter o 38 milésimos, olha só. Tá certo? Então esse aqui é o número que a gente estava procurando. Tudo bem, pessoal? Vamos então para os nossos exercícios. Muito bem, vamos então aqui, deu para perceber que é muito fácil a gente localizar esses números na nossa reta numérica. E agora a gente vai fazer os nossos exercícios, tá certo? Eu acredito que a maioria dos alunos, pelo menos os meus, já é garantido que eles receberam essa atividade que a gente vai corrigir agora. Eu já repassei para eles, uma parte eu repassei para as turmas da manhã, outra parte eu já passei mais cedo agora à tarde, nas turmas da Escola Nossa Senhora da Paz, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, para que o aluno possa pegar a atividade, copiar e ficar aguardando o momento da aula. Os meus alunos já se adequaram a essa rotina. Lá no grupo do WhatsApp, eu passo o PDF com a atividade, eles copiam no caderno. Quando chega agora na hora da aula, eles aguardam pela aula da TV, tá certo? Presta atenção na explicação do assunto e na hora do exercício, o mesmo exercício que eu corrijo aqui na TV é o mesmo exercício que eu passo para eles. Esse exercício eu disponibilizo também para os outros professores de matemática do 7º ano lá no grupo do WhatsApp. Aqui se vocês não sabem, existe um grupo do WhatsApp que tem a participação de todos os professores de matemática do 7º ano e a gente disponibiliza essa atividade para eles também. Se o professor não faz essa ligação da atividade que ele passa no grupo do WhatsApp com a atividade que vai ser corrigida na TV, peça para ele, para que assim você tenha uma facilidade maior de estar fazendo as atividades de forma sincronizada. O que passa no grupo do WhatsApp, o que passa no Mob Família, com o que também passa aqui na TV. Aí depois da correção da TV, é que você tira a foto da atividade e manda para onde? Manda para o Mob Família, tá certo? E agora a gente vai então para os nossos exercícios. Localização de números decimais, ou seja, de números com vírgula na nossa reta numérica. Vamos então para a nossa primeira questão de hoje. Olha só. Veja abaixo a reta numérica. Está aqui uma reta numérica, tá aqui as perguntas, é de marcar, mas aqui ó, você já vai de certa forma se familiarizar como é que é essa nossa reta aqui, porque conforme o exercício, conforme o vídeo, a gente explicou que pode ser que ele vai pulando de uma unidade em unidade, ou então de metade em metade, ou então de um décimo em décimo, ou então de centésimo em centésimo, ou então de milésimo em milésimo, e para isso o aluno tem que estar antenado. Então a primeira coisa que ele vai observar aqui, ó, por exemplo, 1,8, pulou para quanto? Para 2,2, depois para 2,6, depois para 3, depois para 3,4. O aluno vai investigar e saber de quanto e quanto que ele está pulando. E se o número que ele está pulando está na casa dos milésimos, dos centésimos ou também dos décimos, ou então de meio em meio, conforme a aula que a gente aprendeu hoje. E já deu para perceber, por exemplo, se eu for contar bem aqui, 2,6 para chegar em 3, eu vou pular quantos décimos aqui no caso, né? Quantos décimos que a gente vai pular aqui nessa situação? Vou observar que 2,6, aí vem 2,7, 2,8, 2,9, 3. 3, então vai dar um total de 4 décimos. Então eu vou pulando de 4 em 4 décimos. Sendo assim, fica fácil eu descobrir qual número que está aqui no nosso ponto Q. Qual número que está no nosso ponto Q. Se nós paramos bem que no 3,8, é só somar 4 décimos. 3,8, 3,9,
4, 4,1 e 4,2. Com certeza o número que vai aparecer bem aqui é o 4,2 e que, portanto, está aqui na nossa letra C, o 4,2. Com certeza aqui é a resposta, vou colocar bem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Colocar bem aqui um 4,2. 4,2. Eu tenho uma certa dificuldade de utilizar aqui a lousa digital aqui do estúdio, pelo fato de que eu sou canhoto e, portanto, eu tenho que escrever aqui desse lado, mas tudo bem. Então, aqui, ó, vai representar 4,2, tá certo? Que está na nossa letra C. Parabéns para você que também chegou a essa conclusão, tudo bem? Vamos então para a nossa segunda questão. Olha só, a reta aqui já é muito mais extensa, já deu para perceber que tem o meio aqui, ó, 63,5, aqui tem um 60. Primeira conclusão, saber de quanto e quanto que vai pulando, não é verdade? Se bem que nós temos o 60 e bem que nós temos o 60,5, que é o 60,5, já deu para perceber que daqui para cá aumentou quanto? Daqui para cá aumentou quanto? Aumentou exatamente meio, daqui para cá. Então vai pulando de meio em meio, não é verdade? E ele quer saber quanto que representa o ponto P, que está aqui, ó, ponto P. Então não vou nem perder tempo vindo para cá por esse outro não, eu vou só preencher até chegar bem aqui no nosso ponto P. Como pela investigação que a gente acabou de fazer, deu para perceber que bem aqui ele vai pulando de meio em meio, então vamos somar, tá certo? Deixa eu ver aqui se eu consigo. Aqui nós temos o 60, aqui o 60,5, aqui nós vamos para o 61. 60,5 com mais 0,5 dá um total de 61. E bem aqui no P a gente vai colocar quanto? O 61, quem? 5, o 61,5. Que está em qual alternativa aqui? Está na nossa alternativa D. Está na nossa alternativa D. Anote aí o resultado no seu caderno, por favor. Segunda questão, a resposta correta é a nossa alternativa D. Muito bem. Vamos agora, nesse momento, para a nossa terceira questão. Olha só, o texto diz assim: Fernanda está fazendo dieta para emagrecer. Hoje, ao passar por uma farmácia, subiu na balança e o ponteiro parou no seguinte número, que está indicado pela seta. Aí a gente vai olhar aqui, está aqui a Fernanda, toda sorridente, pelo visto ela perdeu peso, né, porque está feliz. E aqui a seta está representando aqui em uma posição que não tem. Aqui tem um 59, aqui tem um 61 e a seta está indicando bem aqui, ó. Quantos quilos o ponteiro indicou? Então a gente vai ter que investigar para saber que número vai ficar aqui para a gente saber qual é a alternativa correta, se é A, se é a B, se é a C ou se é a nossa letra D. Vamos investigar para responder e ajudar a Fernanda a descobrir quanto que ela está pesando. Uma coisa é certa, com certeza ela perdeu peso. Vamos lá. Aqui já deu para perceber que não está mexendo com vírgula, né? Pelo menos os primeiros números que aparecem aqui, ó, aqui tem um 59, mais aqui na frente a gente vai encontrar o 61. Então, pelo visto, não vai mexer com números quebrados, não vai mexer com números com vírgula, vai talvez de 1 em 1 ou não. Rapaz, sabe que bem aqui é o 59, tem como aqui ser o 60 e aqui já ser o 61 e o 61 repetir bem aqui? Tem não. Então, pelo visto, a gente vai ter que mexer com vírgula. Será que vai, como de 59 para 61 não tem muitos espaços, só aparece 3 espaços, qual é a nossa primeira tentativa? Vamos ver se vai de meio em meio. A gente acabou de conferir que não vai de 1 em 1, porque não vai dar certo. Se fosse de 1 em 1, aqui seria 59, 60, 61, 62. Oxe, gente, como é que ia repetir o 61 bem aqui de novo? Então, vamos diminuir. Vamos ver se vai de meio em meio. 59 aqui. Vou apagar bem aqui, pelo amor de Deus. 59 aqui. Que número que eu vou colocar, sabe aonde? Aqui, eu vou colocar o 59,5. Aqui, eu vou colocar o 60. E, obviamente, aqui no lugar que a Fernanda está feliz, se aqui é o 61, aqui só pode ser a metade, né? Entre 60 e 61, nós vamos ter o 61,5. 61,5. Portanto, a Fernanda está pesando 61,5. 59, 59,5, depois 60. Não, aqui é 60,5.
60,5, colocar bem aqui o 0. 60,5, confirmando aqui a nossa letra B, 60,5. Anote aí o resultado mais uma vez, o resultado correto é o 60,5. Bem aqui nessa seta vai ficar o número 60,5. 60,5, letra B. Vamos então para a nossa quarta questão desse momento. Olha só a nossa nova situação. Temos um B aqui, tem um 2 aqui, tem um 0,25 aqui e tem um 0B aqui, ó. Opa, bem aqui eu já vou descobrir de quanto e quanto. Eu não sei nem o que a pergunta está querendo. Pelo visto, ele deve querer saber que é o valor de B. Mas o que vai me chamar a atenção aqui, que você já pode aguçar aqui o seu lado investigativo, é perceber que do 0 para o 0,25, eu vou pulando de quanto em quanto, eu vou aumentando de 0,25 em 0,25. Cada espaço aqui eu vou aumentando 25 centésimos, 25 centésimos. O texto diz assim: a reta numérica abaixo está dividida em intervalos de mesmo tamanho. O número que corresponde à letra B é qual? Que corresponde à letra B? Então vamos lá. Já que a gente acabou de descobrir que ele vai pulando de 25 em 25 centésimos, bora preencher aqui para ver quanto é que vai dar? É bom que eu vou aprendendo aqui a manusear aqui a nossa lousa. Isso aqui já é 0,25, com mais 0,25. Vou fazer de conta que é dinheiro. 0,25 mais 25 centavos, vai dar quanto? Vai dar 50 centavos. 50 centavos mais 25 centavos, 75 centavos. 75 centavos mais 25 centavos. Ora, mas rapaz, vai dar 1. Vai dar R$1 aqui no caso. E aqui o B vai dar quanto? R$1,25. No caso aqui, 1,25, que está na nossa letra B, Nessa reta numérica, a gente vai pulando de 25 em 25 centésimos para chegar ao resultado que está aí no B, que é 1,25. 1,25. Anote o resultado, por favor. Muito bem, vamos então aqui para a nossa penúltima questão de hoje. Temos aqui, na reta abaixo, os números indicados por A e por B. Quanto é que representa eles, cada um deles, respectivamente? Já deu para perceber aqui que aqui a reta está na casa dos centésimos, ó. 2,38 e B que é o 2,39. Ele ainda vai dividir em pedaços menores ainda. Do 2,38 para o 2,39, ele vai dividir em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, se ele dividir em 10 partes, então ele já vai passar aqui para a parte dos milésimos. E o A aqui está bem no meio. Entre 2,38 e 2,39, eu vou colocar bem aqui o 2,38 e vou ter que acrescentar mais um 5 aqui, ó. 2,385, né? Porque entre o 2,38 e o 2,39 vai aparecer o 2,385, que é no meio. Já que no B tem o 2,4, aqui tem, ele vai pulando então de 10 em 10 milésimos, não, de 1 em 1 milésimo. Então isso aqui é 2,4, aqui é 2,401 e esse outro aqui é 2,402. 2,402. Que a resposta, portanto, está na nossa letra B. O A representa 2,385 e o B 2,402. Anote aí o resultado. E por fim, vamos aqui para a nossa sexta questão. Ele quer saber quanto que vale o P e quanto que vale o Q. E cuidado, aqui tem o zero e aqui tem voltando para o número negativo, tá certo? Então aqui no caso ele vai voltar para cá. Aí aqui no caso ele vai, como aqui é o 0,5, vamos ver aqui se ele vai de décimo em décimo, 0, aqui ele volta menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Então aqui é o menos 0,2 e o P é o menos 0,3. Anote aí o resultado, por favor. Isso aqui a gente conta, como é voltando para cá, a gente vai diminuindo, né? 0, menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4 e menos 0,5. Então, na sexta questão, a resposta correta é a nossa letra A. Quero aqui agradecer a participação de todos vocês e aguardem a nossa aula da sexta-feira, tá bom?
Tchau, tchau, pessoal!